Boa tarde, pessoal. Hoje eu, Ricardo e a Louise vamos falar um pouquinho sobre a produção da energia eólica, então, do nosso seminário. Pode passar. Então, a gente trouxe ali o nosso artigo base, então, desafios e perspectivas, que a gente usou para tirar como base para alguns pontos que a gente vai trazer aqui hoje. Então, fazendo a introdução ali sobre o que é energia eólica, porque a gente sabe assim por cima das energias renováveis, mas a gente não sabe isso assim muitas vezes aprofundado. Então, a gente vai tirar algumas dúvidas aqui e falar um pouquinho sobre isso. Então, o primeiro ponto é o que é energia eólica. Então, a energia eólica é a energia cinética que é contida nas massas de ar, então, como o vento, isso a maioria de nós já sabe, mas ela é geração de energia elétrica por meio da indução eletromagnética. Então, tem uma transformação de energias no meio de todo esse processo que a gente vai explicar um pouquinho ali mais para frente. Toda essa produção de energia eólica, ela depende de aerogeradores. Então, eles são equipamentos que são utilizados para ter esse contato assim com o vento. Então, a partir desse contato, elas rotacionam e geram as outras formas de energia que a gente vai falar mais para frente. A energia eólica atualmente, ela é a fonte de energia que mais cresce no mundo, então ela cresce de 25% ao ano, mas apesar disso, ela só compõe 3% da energia renovável mundial. Então isso está crescendo, mas ainda é bem assim menor do que a maioria das energias. Ela é uma fonte inesgotável de energia, então por ser uma energia sustentável, ela tem assim esse benefício. Pode passar? Então, agora falando um pouquinho sobre onde surgiu essa energia. 3 mil anos atrás eram usados cataventos, então eles eram usados para moer grãos, bombear água, transportar mercadorias em barcos à vela. Então, é um pouquinho ali da nossa história. Mas isso não compunha ainda a energia elétrica. Em 1887, o James Blight, que era um engenheiro escocês, ele construiu uma turbina com umas pás de tecido no jardim dele e ele aproveitou a energia que era produzida para carregar acumuladores que ele usava para iluminar a sua casa. Então, ele patenteou essa ideia em 1891. Em 1888, o inventor norte-americano Charles Francis Brush produziu a eletricidade através de um gerador alimentado a energia eólica. E isso fornecia eletricidade para sua residência e para o seu laboratório. Em 1890, o inventor Paul Lacour, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também sobre ele, construiu geradores eólicos para produzir eletricidade, que ele usava para produzir hidrogênio e oxigênio através da eletrólise. Então, que era um sistema que ele usava no laboratório dele. E isso ele guardava uma mistura de dois gases para usar como combustível. E ele foi o primeiro a descobrir que se as pás girassem a uma velocidade maior e com menos quantidade de pás, era mais eficiente para produzir eletricidade. Então, esse foi um estudo que ele fez depois dessa descoberta em 1904. E no mesmo ano, ele fundou a Sociedade dos Eletricistas Eólicos. Em 1920, algumas empresas também começaram a fabricar aerogeradores elétricos. E assim, entre 1920 e 1975, não aconteceu muita coisa. Então, só em 1975, os Estados Unidos financiou o projeto de desenvolvimento de turbinas eólicas. Então, foi um marco, assim, que foi até feito pela NASA esse processo. Pode passar? Agora, falando um pouquinho sobre os tipos de energia eólica, a gente tem 4 tipos que são mais utilizados. O primeiro é o sistema isolado, que são de pequeno porte e serve para abastecer regiões onde não é tão viável fazer uma extensão de rede elétrica, então eles usam esses sistemas isolados. São mais frequentes assim em residências, então casas, apartamentos, prédios são mais utilizados. O segundo é o sistema híbrido, então usa mais de uma fonte para geração de energia, por exemplo, os painéis fotovoltaicos, e eles são usados para gerar energia eólica para uma maior quantidade de usuários. Então, é um condomínio, uma rua, é usado assim para esse parâmetro. E o terceiro é sistemas integrados à rede. Então, é um sistema presente nos parques eólicos, que a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente. Mas eles são usados por um grande número de aerogeradores. Então, toda a energia produzida é entregue diretamente à rede elétrica. E o último é o offshore,
que é um sistema de aerogeradores que são instalados no mar. O sistema offshore é usado mais para a produção de energia eólica em países com pequena extensão territorial, então países da Europa são bem utilizados. Pode passar? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que funcionam esses aerogeradores que eu comentei bastante ali na frente. Então, falando um pouquinho sobre o funcionamento assim, do aerogerador, ele é composto por uma torre que faz a sustentação, a elevação da máquina, então a gente pode ver ali na imagem, mas ela mede em torno de uns 30 a 120 metros de altura. Quanto maior for a sua distância, maior vai ser a velocidade do vento. Então, 120 metros vai gerar muito mais velocidade do vento, mais energia do que 30 metros de altura. Então, é por isso que tem essa torre, assim, para gerar mais energia para as hélices. No final da nave, a gente pode ver ali que tem um rotor, que tem um diâmetro de 20 a 170 metros, e ele é constituído por um cubo que fixa neles as hélices. Então, falando um pouquinho sobre o funcionamento assim, de todo o aerogerador, a gente tem um rotor que é ativado pelo vento, então ele transmite a sua rotação para a árvore rápida, que a gente pode ver ali na imagem também. E os sistemas de guinada permitem a rotação da nave de acordo com a direção do vento. Então, o rotor começa a funcionar somente quando o vento atinge uma velocidade superior a 10 km por hora, ao mesmo tempo que, acima dos 90 km, a turbina eólica para por motivos de segurança. Então, eles têm esse controle também dentro do gerador. A partir do rotor, a energia cinética do vento ela é convertida em energia mecânica, como eu tinha falado um pouquinho ali na frente. Um multiplicador de velocidade também transforma a rotação lenta das hélices, então, entre 18 a 25 rotações por minuto, em uma rotação mais rápida, que é a de até 1.800 rotações por minuto. Então, para também ajudar assim, nessa efetividade da energia. Também é composto por um gerador elétrico, então um gerador elétrico que converte energia mecânica recebida em eletricidade, e um transformador, que transfere energia de um circuito para o outro, né, a rede elétrica, nesse caso, em parques eólicos, por exemplo, que altera suas propriedades, então também é usado para isso. Na nave da hélice eólica também tem vários tipos de sistema de controle para monitorar os parâmetros operacionais assim, da turbina eólica, então, para garantir que realmente seja feito com a maior segurança possível. Pode passar? Agora, falando um pouquinho sobre os parques eólicos, eles são grupos de geradores eólicos que são dispostos num longo território, então, assim, em um grande espaço, para aproveitar ao máximo os recursos eólicos do local. Então, a Luísa até vai falar um pouquinho mais na frente, por exemplo, no Brasil, isso é frequente assim no Nordeste, onde é mais favorável assim esses parques eólicos. E falando um pouquinho mais sobre os seus tipos, tem o onshore, que até a gente falou até um pouquinho ali sobre o offshore, mas falando um pouquinho sobre os outros, o onshore ele fica em terra, então a pelo menos 3 km da costa. O nearshore é a menos de 3 km de distância da costa. E o offshore ele é presente em lagos ou em alto mar, a muitos quilômetros da costa. Então, até um preconceito assim que as pessoas têm quando pensam sobre parques eólicos, sobre energia eólica, é sobre a porção da terra que ele ocupa versus a capacidade de produção. Então, ao contrário do que muitos de nós imaginam, um parque eólico ele ocupa uma porção de terra muito pequena se comparada à quantidade de energia renovável que ele é capaz de produzir. Então, de acordo até com um estudo da Itália, de 2020, toda a capacidade eólica necessária para atender os objetivos do Plano Italiano de Energia para o ano de 2030 ocuparia uma área igual à província de Prato, que é a menor província do país. Então, agora eu passo um pouquinho para a Louise para falar sobre como é que funciona essa energia eólica no Brasil, que eu comentei um pouquinho antes. Show, perfeito. Então, aí depois da gente falar um pouco de como funciona esses parques eólicos, a gente vai falar sobre esses parques eólicos brasileiros e como de fato tudo funciona aqui no Brasil, desde a instalação, distribuição, todo esse processo. Até pouco tempo, a energia eólica ela era considerada uma fonte alternativa de geração, mas devido ao seu crescimento extraordinário no Brasil na última década, hoje ela já é uma fonte consolidada e passou a ter um papel fundamental na matriz energética brasileira. Mais para frente, a gente vai ver que ela assumiu já
o segundo lugar de matriz energética brasileira. Então, ela está em segunda colocação ali da matriz mais utilizada. E quando falamos em produção de energia eólica brasileira, a gente logo na nossa cabeça, a gente associa ao Nordeste, visto que o estado é bem famoso na produção dessa energia e, de fato, foi um dos pioneiros. Existe até uma citação que fala que o Nordeste ele é movido pelos ventos. Mas então, por que o Nordeste? Ali, como eu falei, então, o Nordeste é movido pelos ventos. O Nordeste ele possui condições muito favoráveis de ventos. E essas condições favoráveis já levaram o estado a bater vários recordes na produção de energia. Tem uma curiosidade que hoje quase 90% da energia consumida na região agora é gerada por essa fonte renovável. Geralmente, no segundo semestre dos anos, as chuvas na região elas tendem a diminuir. Isso prejudica na produção de energia por meio de hidrelétricas. Porém, são nesses períodos que os ventos eles ficam mais intensos. Isso abre um grande espaço para a produção dessa energia por parte dos ventos possa de fato se destacar e realmente produzir muita energia. Hoje, a gente pode dizer que no ano passado, ali no ano de 2020, dos 619 parques eólicos que estavam instalados no Brasil, 523 parques eólicos estavam na região do Nordeste. Então, a gente pode ver como, de fato, é muito mais intenso na região do Nordeste. O próprio Nordeste gera 86% de toda a energia eólica produzida no país. Então, 86% fica concentrado ali no estado e os outros 14 são distribuídos por todas as outras regiões do país. E quando o Nordeste ele gera muita energia eólica, ele também acaba distribuindo para outras regiões do país, principalmente para o Sudeste, que é um estado ali onde o consumo é muito grande, que concentra ali São Paulo, Rio de Janeiro, e são estados com populações grandes. Isso torna um sopro de um alívio para a economia, de fato, mas principalmente é um alívio muito grande para o meio ambiente, porque toda vez que a gente usa mais fontes de energia renovável, o ambiente, de uma certa forma, agradece cada vez mais, porque são fontes de energia limpa, são fontes de energia que não são prejudiciais para o nosso ambiente, onde a gente vive. Mas no Brasil em geral, hoje o país ele conta com um aumento constante na quantidade dos parques eólicos. Segundo um dado divulgado pela Globo, em um ano, 81 parques eólicos foram inaugurados no país. Um exemplo foi um bem famoso, que foi inaugurado em Ubajara, no Ceará. Esses novos parques eólicos, eles têm aerogeradores mais modernos e potentes. Então, a gente viu ali antes como realmente funciona um aerogerador, tudo bem certinho, mas cada vez mais a tecnologia está dentro desses aerogeradores. Isso faz com que a potência deles fique cada vez melhor, auxiliando nessa produção de energia. Fora que onde esses parques eólicos eles são instalados, acaba gerando muito emprego. Então, ajuda a cidade onde é instalado, gerando empregos e auxiliando na movimentação da economia. Então, hoje, como eu falei, é a segunda maior matriz energética do país, então mais para frente a gente vai ver que ultrapassou aí a energia por biomassa, e hoje concentra aí 9% de toda a capacidade de geração de energia elétrica do país. Então, 9% aí fica responsável pela energia elétrica. E aí, eu trouxe aqui que não existe só um aumento dos parques eólicos pelo país, como os próprios parques eólicos, eles tendem a produzir cada vez mais energia. Um fator relacionado a isso é as tecnologias que cada vez mais estão presentes, deixando as hélices mais potentes e com capacidade maior de captar os ventos. Foi algo até que eu trouxe ali antes no último slide. E nesse slide eu trouxe uma tabela da Letras Ambientais, que é uma instituição aí, que com 10 estados mais produtores de energia eólica no país no ano de 2019. E nela mostra muito bem a diferença da produção do ano de 2018 para o de 2019, medidos em megawatt médio.
Por mais que existem estados que decaíram a produção, existem estados que aumentaram significativamente, como Bahia, Maranhão e Santa Catarina. Aqui, a Bahia é o estado mais produtor de energia eólica, então, e continua aumentando aí em 59%. Teve estados que aumentaram também, como Rio Grande do Norte, Piauí, mas não foi uma quantidade tão grande como esses demais. Maranhão também, em 29,8%. E Santa Catarina foi o que mais aumentou ali, 67,9%. Mas uma curiosidade é que, mesmo pelo fato de Santa Catarina ela ter apresentado um aumento tão significativo, ela é um dos estados que menos produz energia através dos ventos. Então, Santa Catarina tem outros focos, outros fortes, que a gente conhece muito pelas hidrelétricas, mas essa questão dos ventos não é tão forte aqui no nosso estado. Perfeito. E aí também tem, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, nos últimos anos, a produção no setor cresceu 15 vezes. E eu trouxe esses dados aqui, que são de 2015, que a gente pode perceber muito claro. Em 2015, a energia eólica ela representava 3,5% da produção no Brasil. E hoje ela já está em 9%. Então, a energia eólica ela ganhou um espaço muito grande no nosso país quando que superou a produção da biomassa como matriz energética nacional aí. Com isso, os ventos eles se tornaram o segundo recurso mais utilizado para a geração de energia elétrica do país. Então, a energia eólica está em 9%, ela teve um crescimento muito grande, diferente das outras energias, que biomassa lá em 2015 já estava em 8% e não cresceu tanto para superar a energia eólica. Então, a gente pode ver que o crescimento é bastante constante e grande. Aqui tem mais um gráfico que mostra aí o crescimento de 2016 a 2015. Então, basicamente, aqui de 2011 a 2015, cresceu uma quantidade significativa, então ele vem crescendo constantemente. Então, dá para ver assim, a curva do gráfico, quanto ele vem crescendo constantemente, e tende também a crescer nos próximos anos, como já cresceu de 2015 aí até 2021. Perfeito. E aí eu também trouxe aí um gráfico que é o ranking de energia eólica no mundo. Então, hoje, de acordo com o Conselho Global de Energia Eólica, que foi o produtor até desse gráfico, que é o GWEC, o Brasil está, de fato, entre os 8 países aí com maior capacidade instalada para produzir energia eólica onshore, que é aquela energia terrestre que a Manu comentou antes. O Brasil é, de fato, o maior produtor de energia eólica aqui na América Latina, então ele produz. Esses foram dados publicados em 2018 por esse conselho. Perfeito, então a gente já falou aí como cresceu, como vem crescendo no Brasil, mas quais são os próximos passos para essa produção se tornar mais escalável e crescer muito mais? Então, é muito a energia offshore, que a Manu também explicou para vocês. Eles são parques eólicos marítimos, como mostra aqui na figura, então eu trouxe uma figura aqui para representar basicamente como funciona. Porém, o Brasil ele não possui ainda nenhum desses. Um dos impasses, de fato, é a falta de segurança jurídica para a construção e operação dessas usinas eólicas, ou seja, a falta de regulamentação. Então, aí, a burocracia impedindo, de fato, a produção dessa energia por meio dos mares. Em dezembro de 2018, foi aprovado no Senado um projeto de lei que teve o objetivo de implantar essas usinas marítimas para a geração de energia eólica no mar territorial e na zona econômica exclusiva. E o projeto ele teve a autoria de Fernando Collor, bastante conhecido por todos nós, que era senador na época em Alagoas. E a região do Nordeste, ela de fato vai ser a maior beneficiada quando algo desse tipo for implementado, por ela ter a melhor área de exploração ali em seus mares. Mas uma das principais questões é que nos mares os ventos são muito favoráveis e eles tendem a ser constantes e intensos. Então, isso favorece a produção o ano todo. Então, esse seria um próximo passo aí para a gente estar gerando energia. E aí, agora eu vou passar a palavra aí para o Ricardo para falar um pouquinho mais
sobre os custos e as vantagens e as desvantagens da nossa energia eólica. Isso aí. Tá. Então, falando um pouco mais sobre os custos também em relação à energia eólica, a gente tem algumas coisas diferentes que a gente pode estar falando sobre isso. Em primeiro, em relação à energia eólica residencial ou comercial também, realmente não são parques eólicos como aqueles que foram mostrados ali pela Louise no Nordeste, são mais realmente relacionados a uma casa, um comércio, custa entre 10 mil e 75 mil reais. Esse é bastante variável, porque tanto até pelo modelo da turbina, modelo dos aerogeradores, e também o próprio preço de instalação e do projeto como um todo, que são bastante relevantes, isso a gente vai falar mais para frente. Tem essa variância um pouco grande entre 10 mil e 75 mil reais, enquanto a turbina eólica custa entre 2 mil e 3.500 reais. Falando um pouco mais de uma torre eólica mesmo, que são aquelas realmente que, quando a gente fala de energia eólica, a gente lembra bastante, que são aquelas que a gente vê nas estradas e tudo mais, o investimento no Brasil chega a milhões de reais por megawatt instalado. Um exemplo é o complexo eólico de Osório, no Rio Grande do Sul, que custou cerca de 4 milhões e meio por megawatt instalado. Também um outro fato interessante de se falar, que por mais que a energia eólica é um pouco considerada cara ainda no Brasil, ela foi feito um estudo até 2019 que ela é a energia entre as fontes renováveis mais barata no Brasil, tem o menor custo. Então, ali em 2019, o custo era de R$ 195 megawatt-hora. Entre todas as energias renováveis, esse foi o menor custo levantado. Se puder passar o slide, por favor. E falando também um pouquinho mais das usinas eólicas por si só, a gente chega no país a um investimento de R$ 1.660.000 por megawatt, quando a gente está falando das usinas eólicas. E na última década, a gente teve investimento de mais de 30 bilhões no setor eólico brasileiro, correspondendo aí a 14,71 gigawatts de capacidade instalada no país. Então, quando a gente vê aqueles gráficos que a Louise falou, onde de 2015 para cá a gente quase triplicou ali a porcentagem referente à porcentagem na energia brasileira como um todo, e também aquele gráfico ali onde a gente viu o tamanho de ganho de capacidade de energia eólica, isso é muito refletido aqui nesse dado de mais de 30 bilhões de investimento. Se puder passar, por favor. Mas, como eu disse antes, também a gente tem algumas barreiras no custo da energia eólica no Brasil. Então, ela ainda é considerada uma energia que pode ficar mais barata ainda, justamente porque tem muitos cadeados ainda que estão trancados, que não viabilizam esse barateamento. Uma das questões é que a tarifa viabilizadora da energia eólica não é competitiva no Brasil. Então, a gente fala com uma comparação com outros países que a energia eólica já é considerada uma energia mais barata. A gente tem aí cerca de 250% a mais de tarifa para estar utilizando a energia eólica no país. Além disso, todos os custos logísticos de implementação que foi falado ali em relação à variância de um caso para o outro afetam demais no investimento. Então, como foi falado ali, a região do Nordeste é uma das regiões que tem ali a região dos ventos e a movida a ventos, mas as estradas da região elas são bastante precárias, então toda a logística para realmente estar instalando parques eólicos é um processo caro e atualmente não é um processo muito eficiente no país. Então, realmente, isso e a implementação dificulta, enquanto ainda o processo de offshore é um processo caro também, não foi barateado ainda. Então, além disso, a gente tem um baixo número de ofertantes nacionais em relação a tanto as turbinas, também a própria hélice, justamente por causa de restrições para importação e também por causa de um oligopólio presente no mercado da energia eólica, onde essas 4 empresas, que é a Vestas, a EG Wind e a Gamesa e a Enercon, elas representam aí cerca de 70% do market share do mercado, o que acaba dificultando para empresas menores ou empresas que não têm uma competitividade tão alta exercerem seu papel também no mercado. E falando um pouco mais do Brasil, a gente tem vantagens aí competitivas apenas para 2 firmas no país. Então, isso também dificulta um pouco a situação, justamente por causa dessa falta de competitividade que acaba dificultando que os preços sejam competitivos e realmente aconteça esse oligopólio. Então, essas causas das vantagens são coisas como o imposto de 14% sobre a importação de aerogeradores e também apenas aerogeradores com uma potência superior a 1 megawatt
podem ser importados aqui para o país, e também o Banco Nacional só disponibiliza financiamento, então, aí para as fabricantes nacionais, o que acaba dificultando aí a competitividade no mercado, aumentando os custos da energia eólica no país. Então, se puder passar. Então, falando aí também um pouco mais agora sobre as vantagens e as desvantagens da energia eólica, a gente vê que na energia eólica a gente percebe uma fonte inesgotável, justamente por o vento ser algo inesgotável. Então, isso é um pouco óbvio já de se dizer, mas é uma vantagem bastante positiva. E a longo prazo é uma energia barata. Então, realmente, é um grande investimento de início, mas já mostrando essa outra vantagem que eu vou falar agora, do payback rápido, em cerca de 6 meses a 1 ano, o investimento feito para a implementação de uma usina eólica e por aí vai, já recebe um payback nesse curto período. E, além disso, também falando dessa parte de economia, a gente tem uma das cidades do Nordeste, ali, que é o município de João Câmara, que é ali pertinho de Natal. É uma ótima região, por exemplo, para a produção de energia eólica. E lá, e assim como outros lugares, a economia da região foi bastante fortalecida, justamente por negócios com pessoas que têm terras por lá, que alugam as terras para realmente a aplicação de usinas eólicas, e por aí vai. Então, realmente, a própria economia é bastante afetada de forma positiva nessas regiões. Também é uma energia limpa, então não tem emissão de gases, como também é um fato bastante interessante, que ali em 2018, e ainda vem crescendo, como a Luiz já mostrou, né? Mas só em 2018, a utilização de energia eólica no país eliminou aí cerca de 21 milhões de toneladas de gás carbônico emitidos em relação ao Brasil. Então, realmente é um dado bastante positivo, e além de não emitir gases, também não emite nenhum tipo de resíduo a produção de energia eólica. Mas também falando um pouco do outro lado, em relação às desvantagens, a gente vê muito essa questão da intermitência dos ventos e também da integração para a geração constante de energia. Então, como foi falado pela Luiz nos próximos passos, o próximo passo é ir bastante para o offshore, assim, onde a gente tem ali nos mares ventos mais constantes, mas realmente dentro da terra, assim, no território, na parte terrestre do Brasil, a gente tem intermitências de vento que prejudicam um pouco a produção constante de energia eólica. Então, realmente, atualmente não é considerado assim uma fonte de energias, uma fonte segura de energia. É considerado realmente uma fonte variável, justamente por causa dessa intermitência. Também a gente conta muito com especificidades de locais de potencial energético para energia eólica. Então, não dá para colocar uma usina em qualquer lugar, por exemplo. A instalação também modifica muito a paisagem, então o impacto visual ele é bastante significativo. E também a poluição sonora é uma desvantagem que é bastante presente na energia eólica, mas isso já está tendo uma solução a respeito, que é fazer cada vez torres mais altas, diminuindo um pouco o impacto dessa questão sonora. E, além disso, também tem interferência eletromagnética, afeta também o clima das regiões próximas à aplicação de grandes parques eólicos, e também a migração das aves é afetada em relação a isso. Então, acho que a grande parte das pessoas já viu também aquelas fotos de aves que acabaram batendo numa hélice, coisas assim. Realmente também é uma desvantagem bastante grande. E, por fim, falando um pouco mais da engenharia de produção dentro da energia eólica, a gente vê bastante a busca de melhoria contínua nos processos, desde a fabricação de peças, como peças da torre, peças também dos aerogeradores, desculpa. Então, buscar sempre por essa melhoria para deixar cada vez o negócio mais rentável. O engenheiro de produção atua bastante, mas também existe um olhar voltado à sustentabilidade, muito porque existe essa visão sistemática ali dos processos produtivos, dos equipamentos. Então, é possível solucionar diversos problemas ali, tendo essa visão crítica e sistemática, para estar conseguindo identificar soluções para esses problemas ambientais. Então, realmente, o engenheiro de produção ele entra bastante nessa parte, justamente aí na produção das peças para montagem e instalação aí dos parques eólicos e dos produtores de energia eólica aí. E também mostrando um pouco mais nossas referências. Então, essas são nossas referências. E pode passar mais uma, por favor. E era essa a nossa apresentação aí sobre energia eólica. E muito obrigado.